Boa tarde, bom dia, boa noite. Talvez você esteja me assistindo através desta gravação no YouTube, no Facebook, pelo WhatsApp ou até mesmo aqui na minha página, no meu blog pessoal. Você que está assistindo pelo YouTube pode se inscrever, e quando você clicar no inscrever, não esqueça de clicar também sobre um sininho que vai aparecer para você aí embaixo ou do lado. Se inscreva, compartilhe. O assunto que eu vou estar falando neste momento é sobre a sensualidade na igreja. Quem é culpado pela sensualidade? Mas por que usar essa expressão culpado? É que observamos que de um tempo para cá a sensualidade tem invadido muitas igrejas. Eu falo muitas igrejas porque não são todas as igrejas que as pessoas estão desenfreadas nesse sentido. Eu prego a palavra de Deus, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Sorocaba, mas eu prego na Quadrangular, prego na Presbiteriana, prego em outras igrejas diferentes da igreja onde congrego, igreja em comunidades, enfim. Mas existe algumas denominações em que a sensualidade ela está alarmante, principalmente na igreja pentecostal. Mas de quem é a culpa esse comportamento tão estranho para um servo de Deus? A Bíblia diz que é para nós nos portarmos com modéstia, com moderação, e nós vemos essa situação tão agravante em que algumas pessoas não conseguem nem cultuar direito. Olha, a igreja é um lugar público onde se entra crentes e descrentes, onde entra pessoas de várias religiões. O problema é que essa questão da sensualidade não é com as pessoas que estão visitando, no caso de denominações diferentes, ou de pessoas descrentes que não conhecem a palavra de Deus. É o contrário. Nas seitas heréticas, geralmente as pessoas são decentes. Nas igrejas em que as pessoas chamam tanto de liberal, geralmente as pessoas são decentes. Eu estou falando em relação à vestimenta no culto. Agora, começando pelos homens, quando se fala de sensualidade, estou falando de uma questão que está extrema. Não é apenas com as mulheres em que dirijo as palavras. Muitas pessoas logo pensam nas mulheres. E os homens? O que fazer dos homens que vão para a igreja com as roupas apertadinhas, com as calças apertadinhas que parece uma linguiça dentro de um preservativo? O que dizer dessas vestimentas agarradinhas, no caso, os terninhos, aquelas camisas super justas e calças coladas na perna de cima e embaixo? Um dia desse, teve um homem que foi cantar em uma igreja, diz ele ser cristão, em que seu órgão genital por pouco não saltava para fora se a roupa não fosse fechada na frente. E as pessoas estavam lá aplaudindo, que maravilha, que cantou, que canta, que louva. O cristão, ele tem que ser diferente do mundo em todos os aspectos, naquilo que fere a moral, naquilo que fere a santificação,
naquilo que se trata da espiritualidade segundo a Bíblia Sagrada. Então nós vemos que está um exagero nas nossas igrejas a sensualidade. De quem é a culpa? Primeiro, este é um perfil, não estou dizendo que são todas as igrejas, porque não são todas as igrejas, eu prego em vários ministérios, mas tem muitas igrejas que as pessoas são comportadas nesse sentido, pelo menos na hora do culto. Mas de quem é a culpa? Primeiro que isso é uma questão de estrutura familiar. As famílias é que se comportam desse jeito, existe ali um pai, existe uma mãe, começando pelo pai, pelo o progenitor, começando pelo o cabeça da família. Ele é o maior responsável porque muitas vezes começa pela própria esposa. Algumas irmãs que são casadas se comportam de uma maneira que nem a moça que não tem compromisso se comportar. Sabe o que é preocupante? É que muitas mulheres descrentes não estão se comportando nos dias atuais. Olha que o nosso mundo está terrível nesse sentido. Mas muitas mulheres casadas, descrentes, sem religião fixa, não se comportam como algumas mulheres que se dizem cristã, congrega e tem responsabilidade e compromisso com a igreja evangélica. Então, os maridos são os primeiros responsáveis. Não estou dizendo de ditadura, que ele tem que maltratar a esposa ou obrigar, mas ele deve ter orientação e o temor a Deus e colocar a sua casa em ordem. E aí, se a mãe tem um comportamento assim, possivelmente a filha vai seguir. Não é todos os casos que os filhos são indecentes porque os pais foram, mas talvez os pais não são indecentes na questão visual, mas não são decentes também na questão interior. O mundo olha para nós e espera muitas coisas de nós, e uma delas é o equilíbrio, a maturidade, o exemplo, uma figura de padrões religiosos, bíblicos, diferenciado, para que quando olhe para nós, não seja o meu corpo ou o corpo de uma mulher que sirva de atração para alguém ir para a igreja ou de escândalo para se afastar de Cristo. Então, é claro que cada um é responsável pela sua própria conduta, mas nós temos a tendência a seguir exemplos ou evitar exemplos. Então, os pais, os maridos são os maiores culpados, os pais são os maiores culpados, e em outra parte, os pastores têm certa responsabilidade nesse agravante, nesse processo que está tão alarmante nas nossas reuniões de culto. Não estou falando no departamento familiar particular, porque cada um vai tomar conta da sua casa, da sua família, mas pelo menos no período de culto em que recebemos pessoas de várias religiões, pessoas não cristãs, para evitar escândalo, as pessoas conseguirem congregar em paz. É muito comum, muitos jovens, não importa, de igreja, dizer que tem dificuldade de congregar na hora em que a mocidade fica de pé, porque ele tem que evitar olhar por trás. A postura e a transparência de vestimenta, a roupa tão justa e muito, que é o maior problema hoje, é o tamanho das vestimentas. São filhas de alguém. Então, agora, o que o pastor pode fazer? O que podemos dizer daquele que está na frente da obra? É que muitos líderes falam de tantas coisas que deixam o povo chateado, até coisas inconvenientes se falar. Mas nessa parte que é conveniente falar, que se faz necessário, da nossa postura, faz parte da nossa moral, muitos líderes não faz questão. Só quando está muito bravo, quando as coisas estão muito alarmantes, que alguns resolvem falar, e ainda de forma em partícula, aleatória, quando dá na telha. Mas isso faz parte da doutrina bíblica porque traz escândalo.
traz inquietações, murmurações, mulheres que murmuram do marido por ver se aproximar de outras mulheres assim. A questão aqui não é proibir, porque a igreja não prega proibição, mas a questão é pregar o quanto isso é grave, como isso afeta as outras pessoas, como isso afeta a moral. É o comportamento mundano, para que as pessoas, principalmente os que vão chegando na igreja, saibam como situar, como se portar na instrução que lhe é dada. Agora, como a gente percebe que os líderes têm certa responsabilidade e culpa também nisso? É que muitas pessoas, nós não vamos jogar as pessoas para fora, porque o nosso trabalho é tratar das pessoas doentes. Tratar das pessoas, porque isso é uma doença. Uma pessoa que vive indecente ainda na hora do culto, e ela se diz cristã, ela tem uma doença espiritual, moral, ela precisa ser tratada dentro do contexto de igreja. Mas se ela está doente, por que colocar ela em responsabilidade em que ela vai tratar com outras pessoas através de regência, na maestria, na música, pregar, dirigir cultos, trabalhos em departamentos particulares da igreja? As pessoas da igreja vão entender, e a própria pessoa, que a sua conduta não é tão ruim assim, se ela está liderando um grupo que pode ser influenciado por ela ou por ele, que no caso não é só homem, as mulheres também, a pessoa vai entender que está tudo bem com ela, e aquelas pessoas que estão lhe assistindo ou vai lhe questionar, ou vai possivelmente acompanhar seu raciocínio e o seu comportamento. Então os maiores culpados são os pais, depois os líderes, que, para deixar o povo chateado, fala muitas coisas inconvenientes. Na desculpa do Espírito Santo, tudo é culpa do Espírito Santo. Quando se fala de dinheiro, por exemplo, muitos líderes, quantas pessoas não ficam chateadas pela falta de sabedoria de muitos pastores falarem a respeito de dinheiro, por exemplo. Mas lhe convém falar. Agora, nessa parte, vai deixar chateado, primeiro começando pelos maridos. Você que está me assistindo, ou ao vivo, ou através de uma gravação, por que nós somos tão rígidos e radicais naquilo que nos interessa, mas quando chega nessa parte, nós somos frouxos? Isso mesmo, você, pastor. Não estou dizendo que você tem que agir com falta de amor, com estupidez, e nem constrangendo as pessoas, não. Mas de tratar esses assuntos como nós devemos tratar outros assuntos, porque a igreja, se não colocar remédio na ferida, logo não vai ser curada. E isso estou falando de tratamento. Tem vários assuntos que nós também não tratamos, mas esses são os principais. Eu digo para você que está me vendo agora, nós saímos para pregar por aí, mas é uma vergonha as esposas de muitos líderes e filhas. Como é que a igreja vai se portar, sendo que começa na casa dos próprios obreiros? Como disse o pastor Hernande Lopes Dias, em uma das suas pregações, ele diz: o maior problema no cristianismo não é a igreja, os membros, mas sim os obreiros. Começando pela parte da moralidade. E eu concordo com ele, nós obreiros somos os maiores culpados de situações constrangedoras que acontecem nas nossas reuniões de culto e até mesmo fora. Então nós, como cristãos, devemos olhar no espelho. Estamos num lugar público. As pessoas do mundo ficam comentando a respeito de comportamento da serva de Deus. Como fica difícil evangelizar para uma pessoa que ela não entende as coisas espirituais, mas as coisas físicas, as coisas que estão diante dos seus olhos, ela vai ver, ela vai comentar. E aí nós ficamos naquela desculpa que ela não tem que ir para lá olhar para a vida de ninguém, que cada um culpa da sua vida, que ela tem que olhar só para Jesus. Essa é a desculpa que nós vamos dar. E quando a Bíblia diz para nós sermos o exemplo dos fiéis, eu não estou falando de novos convertidos, eu não estou falando daqueles que não têm instrução, estou falando de pessoas que se dizem maduras na fé, mas que é uma vergonha para o Evangelho. Que se diz que não envergonha do Evangelho, mas que o Evangelho se envergonha dessas pessoas. Então nós, como servo de Deus, precisamos termos equilíbrios, maturidade.
para que as pessoas olhem para nós e vejam a imagem de Cristo, veja a palavra de Cristo em nós, e não um motivo de atração sexual, e não um motivo de escândalo, não um motivo de zombaria, porque ultimamente as pessoas do mundo zombam tanto de nós, inclusive nessa parte, e eu quero dizer para você, a maioria da zombaria tem motivos verdadeiros. Não estou falando de calúnias e de invenções, eu não estou falando de crítica contra a pregação do Evangelho, eu estou falando da falta de vergonha que nós estamos dando, o que dizer, o que falar para as pessoas. Mas nós queremos defender tanto perfil, tanta defesa nós da nossa parte, ministeriais, se um é calvinista, se outro é arminiano, e aquilo que é essencial para a transformação de vida nós deixamos de pregar. A nossa pregação, eu até entendo que a maioria das nossas pregações não tem nada a ver com a Bíblia. Por isso, vidas chegam na igreja e vivem dezenas de anos e elas não são alcançadas pelo Evangelho, porque na maioria das vezes nós líderes não estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando o nosso próprio Evangelho. E quando somos rígidos, estamos rígidos fora da Bíblia. Precisamos deixar de tanta hipocrisia, de engolir um camelo e ficar coando um mosquito. Nós ficamos questionando com a barba de alguém que não escandaliza e que não é pecado. Nós ficamos questionando alguém porque alguém pregou sem gravata e sem paletó. Questionamos as pessoas porque está usando o cavanhaque. Questionamos as pessoas porque está com o cabelo muito liso ou com cabelo afro. Enquanto isso, a doutrina bíblica deixando de ser pregada, quando se fala de sensualidade, não é uso e costume. Estou falando daquilo que é fundamental, que contradiz a palavra de Deus, fazendo ao contrário disso. Igreja, vamos acordar. Ao invés de ficarmos colocando as nossas próprias leis no coração das pessoas, vamos mostrar para as pessoas qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ela vai compreender que Deus não quer que ela viva escandalizando o Evangelho com a sensualidade. É uma falta de vergonha como nós cristãos estamos nos comportando. E aí pessoas indecentes questionando que não usa gravata. O que é isso? Hipocrisia. Por que é que os irmãos se vestir um bermudão até o joelho, ele vai escandalizar a igreja? Mas a igreja tolera Jezabel, tolera as irmãs com minissaia. Por que é errado o irmão usar barba, mas a esposa dele pode ir para a igreja parecendo os seios e com roupa super apertada, decotada e curta? Onde está o pecado? O pecado não está na barba, porque a Bíblia não condena em lugar algum. O pecado não está na bermuda do irmão, até porque, se tivermos de preferir, quem deveria, no sentido de cobiça, quem é mais fácil ser cobiçado? Um homem com bermuda ou uma mulher com minissaia? Não é a mulher que tem mais facilidade porque o homem é pelo aquilo que vê? Não é a mulher? Por que a mulher pode ficar numa situação que os homens têm que estar em espírito para não cobiçar na hora do culto, e se chegar um irmão de bermudão, eu estou dizendo que você tem que usar bermudão, use os seus. Mas por que o homem, se tiver com bermudão, as pessoas ficam falando que ele é mundano, que ele é um obreiro, que está usando bermuda na rua, e por que as mulheres podem usar roupa que é considerado quase nua? Eu não entendi nada. Então, isso é hipocrisia religiosa. Nós, como cristãos, nós temos que ver como é que Cristo faria. Nós vemos tanta coisa que, por exemplo, nós somos obreiros de púlpito, temos que ficar no púlpito com o olho fechado. Os bancos das nossas igrejas têm que colocar um tampão na frente, um protetor, porque as roupas são tão curtas e muitas mulheres não têm modos. A gente caça um jeito de tapear a situação. Mas se tem alguém que não é dizimista, se tem alguém que não é ofertante, esse é metralhado, como já aconteceu comigo. Mas a sensualidade a gente não vê.
A sensualidade, gente, a pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa tem cargo, a pessoa tem funções na igreja. Mas um outro que com uma falta de vigilância e um detalhe tão comum, a gente não tolera. Jesus chamou essas coisas de vós coais um mosquito e engolis um camelo. Coisas tão graves que incomoda, que atrapalha, nós fingimos que não ouvimos nem vemos. Por outro lado, tem coisas pequenininhas e a gente chama a pessoa de mundana, que a pessoa não está vivendo errado. Muitas vezes contradiz a religiosidade de alguém. Às vezes nem está escandalizando. Agora, a Bíblia, ela fala de tudo. A Bíblia diz que nós não podemos escandalizar. Paulo viveu numa cultura que comer carne e beber vinho era a coisa mais comum. Mas ele disse, se o teu comer carne e beber vinho escandalizar o teu irmão, nunca mais coma carne e nem beba vinho. A sensualidade traz questionamento. Pessoas que chegam para visitar que não é crente, fica assim, não sabe se olha para as pernas das irmãs ou se olha lá para frente. Crianças ainda com 7, 8 anos comportando que nem uma mulher, parece comportamento de meretriz. Pessoas que quando se levanta para cantar em um grupo, só vê pessoas ficando assim com a mão no queixo. Gente, poderíamos nós nos comportarmos de uma maneira que não atrapalhasse o andamento do culto. Nós estamos em lugar público. Aí tem os indivíduos que me ouvem falando isso que estou falando aqui, fica dizendo assim, não, é porque você está olhando para as pernas das irmãs, é porque tem irmão carnal. Olha, se a pessoa que está olhando é carnal, ela tem que ficar com os olhos fechados para ela não ver, né? Ou ela não pode falar, senão alguém vai pensar mal dela. E as pessoas que estão oferecendo, elas são o quê? E as pessoas que estão apresentando. Agora, vou repetir. Eu sei que muitos pastores poderão querer me queimar por causa disso, porque nós temos hoje os pastores carnais, que qualquer coisinha deles quer queimar os obreiros para o ministério. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso todo mundo sabe que é grave. É grave. Nas nossas igrejas, isso é grave. Por que que nós somos tão rígidos com questões tão supérfluas e com isso nós fingimos que não vemos? Que cada um vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, tudo bem, mas isso não significa que o pastor não possa falar. O bigode também não é particular? Por que é que alguns acham que a barba é errada e tem que falar da barba? A barba não é pecado e é particular. Na Bíblia não tem lógica para se condenar a barba, tem mais lógica para se usar do que para não usar, se formos pender para um lado ou para outro. Mas ainda existe pastor que acha que é errado. Tudo bem, se na igreja tem o costume de não usar, você que está me vendo agora, não use. Agora, achar que isso é grave e tolerar outras coisas, como diz a Bíblia, muitos de nós estamos tolerando os comportamentos de prostituição, de Jezabel dentro da igreja. E estamos nos incomodando porque teve algumas pessoas que não conseguiram dar o dízimo. Teve pessoas que não conseguiam ir em todos os cultos, foi apenas no domingo. Ou porque teve alguém que ficou uma ceia sem tomar. Ficamos prestando atenção de quem toma a ceia ou de quem não toma para poder a gente ficar depois malhando ele. E a falta de vergonha a gente não diz nada. Então é isso que eu estou falando. Nós como cristãos somos espelho. E somos espelho em todas as áreas. Em todas elas. Você que está me vendo agora, sabe que a Bíblia diz que as mulheres santas devem vestir com modéstia para agradar a Deus. Ela está em público. Agora, quando está com seu marido, aí é outra coisa. Você está dentro da sua casa, não está escandalizando ninguém, aí é outra coisa. Nós não estamos falando aqui de radicalismo. Nós não estamos falando aqui daquelas seitas orientais em que a mulher tem que tampar o rosto, a cara, 24 horas. Não estamos falando isso. Eu estou falando que nós estamos cansados de ouvir questionamento, de reclamações, mulheres que têm com ciúmes por causa de moças que elas não têm um senso e fica assim de frente de qualquer pessoa e vai ter amizade com o marido, ou de moças que têm um namorado e não quer que o namorado converse com a fulana porque ela está de uma forma muito indecente.
Eu estou falando não na rua, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém que está na rua. Estou falando que as nossas reuniões estão a pouca vergonha, porque nós temos que fechar os olhos. E para você ver que isso é tão chocante, que as próprias mulheres ficam olhando de cima embaixo, não é só os homens, questionando com seus olhares. E o nosso culto deveria ser um local leve. Nós temos crianças, gente. Nós temos adolescentes descobrindo a sua sexualidade. E os meninos. Eu dou palestra para jovens. Agora, a igreja poderia fazer palestras sobre isso. Poderia ter irmãs que tratassem sobre isso. Nós condenamos as pessoas por mínimas coisas. E uma coisa dessa a gente finge que não vê. Que Deus tem misericórdia de mim e de você. Mas que isso é normal, não é. Que isso é de Deus, não é. Então você, pai, olha para a vida das suas filhas. Não envergonhe a igreja de Jesus. Nós não temos tal costume. Você que é marido, olha para a sua esposa. Não envergonhe o evangelho. Não estou falando de mim. Porque nós vamos, com o tempo, temos estrutura, maturidade para lidar com essas coisas. Mas a igreja é um lugar público. E quando você está no lugar público, você está dando o que falar. Todo mundo está olhando. Então, você sabe quando está indecente e quando não está. Isso é coisa de Satanás. É claro que a sensualidade, estou falando não sensualidade da pessoa que ela é do natural da pessoa. Estou falando daquilo que é provocativo. A pessoa sabe que ela está desse jeito e ela vai desse jeito. Isso é ser instrumento do diabo. A Bíblia diz que o amor não se importa com indecência. Lê lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde fala sobre o amor. Ah, quem ama não faz assim. Quem ama também está escrito, não se importa com indecência. Então o que nós estamos fazendo na igreja? Canta em mocidade, canta em grupo, rege, prega. E ninguém pode dizer nada que a pessoa fica numa violência terrível. A pessoa, os maridos, eu não sei que os camaradas são esses. Que eles pegam o microfone para falar sobre santidade, sobre pureza, sobre comportamento, sobre maturidade, sobre postura e uma vida desse jeito. Você que é obreiro, que tem filhos, a Bíblia diz que os filhos têm que estar sob sujeição aos pais. Ah, mas meu filho, ele é de maior. Paulo não perguntou para Timóteo que o filho tem que ser de maior. Ele está com você, debaixo do seu teto. Ele está manchando a sua imagem como obreiro. Então pregue sobre tudo, menos sobre isso. Se você está dando o que falar através da sua família. Que essa palavra venha servir para alguém. E você que está me assistindo agora, ou através da gravação ou ao vivo. Se você concorda, se você também tem visto isso, pode fazer comentário, porque eu tenho certeza que eu não estou falando em vão. Compartilhe esse vídeo na linha do seu tempo. Na linha do tempo do seu Facebook, em qualquer lugar. Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu digo para você, eu falo de vários assuntos, tenho centenas de vídeos. Esse é o 4º vídeo que eu falo sobre isso. Mas tenho centenas de vídeos e outros assuntos. Você pode compartilhar. Meu canal é Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Se você estiver nessa situação, Deus está triste com você. Ele te ama e quer mudança. Se você não está, cuidado, porque essas coisas aos poucos estão contaminando a igreja. Isso é um fogo estranho, que o Espírito Santo vem nos encher, para que nós não venhamos cumprir com o desejo da carne, como Paulo fala em Gálatas 5, versículo 16. Sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. A Bíblia nos diz que aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus. A Bíblia nos diz que quem anda segundo a carne não tem o Espírito de Cristo. E também nos diz em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, capítulo 8, versículo 9, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem anda cheio do Espírito não anda escandalizando o Evangelho, nem com as palavras, nem com o corpo. Lembre-se,
O seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Não é vitrine de cobiça de homem nem de mulher. Lembre-se, nessa situação do homossexualismo, você, mulher, não é só homem que cobiça você. Você, homem, não é só mulher que cobiça você. Os homens também te cobiçam, você que é homem, mulheres, as mulheres também te cobiçam. Lembre-se que o homossexualismo está aí a todo vapor. Vamos vigiar, irmãos. Vamos melhorar, vamos corrigir nossos caminhos. Pregue isso na sua igreja. Tem coragem de pregar tantas coisas, vamos ter coragem de pregar isso também. É claro, com amor, na hora certa, com moderação, com a pessoa certa, com vigilância, porque esse é um ponto muito sensível. Mas a verdade precisa ser dita. Deus te abençoe. Um abraço para você que está me vendo agora. Que o Espírito Santo te conceda força. Se você gostou mesmo, compartilhe esse vídeo, hein? Conto com você. Deus te abençoe. Boa tarde.